Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora no Cinema. Meu nome é Gisele Santos e sempre eu venho trazer minhas dicas e opiniões sobre livros, sobre filmes e sobre séries. Vocês nos seguem pelas plataformas de áudio também, pelo YouTube. E eu já agradeço a todos vocês que estão aqui, tanto pessoas que estão entrando no nosso canal agora, quanto pessoas que já estão desde o início da nossa jornada. São 2 anos de podcast, né, e também de YouTube. E nós temos mais de 100 episódios, então vocês têm toda essa oportunidade de ver os nossos outros episódios e também seguir as nossas resenhas pelo YouTube. Eu de verdade agradeço a companhia e a presença de cada um de vocês. Bom, conforme o programado e o nosso combinado de semanas atrás, nós estamos relembrando no nosso quadro Revivendo Séries. A gente está relembrando agora a primeira temporada de Lost, que foi um dos grandes eventos aí das séries. Eu falo, quando eu digo isso de grande evento de séries, é porque às vezes você é muito mais novo que eu e provavelmente você não deve ter vivido o boom que foi essa série. Mas a gente vai fazer uma análise aqui do que foi rever essa primeira temporada. Eu vou ser muito franca com vocês. Eu não assisti a série toda, porque na época em que ela passava aqui no Brasil, ela passava para nós aqui no domingo à noite. E o horário que passava era o horário que realmente nem sempre eu estava acordada para poder assistir a série. Mas aqui é uma experiência muito bacana. Recentemente também eu vi um podcast, vocês podem procurar pelo YouTube, sobre um casal de amigos que na época eles acompanhavam Lost, chegaram a fazer vários eventos para a emissora e é uma experiência muito interessante esse prazo de quando a série iniciou lá em 2004, 2004, em setembro de 2004, a série começou a ser exibida pela ABC nos Estados Unidos. Aqui para nós ela chegou um ano depois praticamente, na verdade ela chegou em março de 2005. Aqui ela era exibida, para você que tinha TV parabólica na época, pela AXN. Tem até um outro plot aqui que eu quero deixar para vocês. Tem um site, no momento em que eu estou fazendo essa gravação deste episódio, ele ainda está no ar, que é o Lostpedia. Aqui vocês vão ver algumas informações muito interessantes, além do resumo de cada um dos episódios. É uma temporada com 25 episódios. Gente, naquela época, sim, séries duravam 25 episódios de uma temporada para outra, como Supernatural e outras histórias também que saudosas por muitos de nós. Então aqui a gente pode fazer uma análise, primeiro dando esse panorama do que era assistir séries à época, porque as séries nem eram tão famosas assim, eram muitas novelas que a gente mais acompanhava. Tava começando mais aquele boom maior mesmo da internet, algumas pessoas tendo internet em casa, tendo TV por assinatura em casa, e tinha muito também essa questão das primeiras redes sociais. Se tu tá achando que TikTok, YouTube, você tá achando que Snapchat, essas coisas todas são revoluções, elas são revoluções mesmo. Mas elas começaram lá atrás, no Skype, no Messenger, também no Orkut. E, cara, se você não viveu isso, eu sinto te dizer, mas eu não sei se mudou muita coisa, digamos assim. Porque hoje em dia até as comunidades do YouTube são bem parecidas com as comunidades do Orkut. Não tem o boom da época. Eu garanto para vocês que não tem mesmo. Mas aqui, então, quando a gente tem essa dinâmica do que é assistir uma série na época,
você ter uma noção, então, do que foi esse evento chamado Lost, que muda um pouco a dinâmica de novela que a gente tinha na época e também tem essa questão de você ter algo para acompanhar semanalmente. Era uma série exibida sempre às quartas-feiras na ABC nos Estados Unidos, então. Aqui, igual eu falei, estava pela XN e depois de um tempo passou a ser exibida pela Rede Globo nos domingos. Gente, que experiência interessante que é rever alguns dos episódios da primeira temporada de Lost. Eu vou ser sincera, eu não me lembro se eu vi a temporada completa como eu a vi agora. No momento, se eu não me engano, você pode assisti-la pelo Prime Video. A temporada completa não tenho certeza, mas pela Netflix ainda você consegue assistir. Pode alterar isso exatamente de acordo com o tempo em que você vai poder ver dentro do seu tempo a série e se algum dia você vai conseguir assisti-la. Enfim, vamos então ao que seria o plot da série. Na verdade, a série antes, ela tinha muito essa questão do slogan da série, ou seja, aquele tema principal da temporada. E na primeira temporada eles tinham o seguinte slogan: eles sobreviveram ao pior. Vamos pensar, o termo sobrevivente, ele é um termo extremamente complexo, principalmente quando você pega documentários. Você pega documentário, você vê que a coisa não é assim linda e bonita como todo mundo pensa. Porque quando você sobrevive a um evento que é tido como incomum, por exemplo, você vai passar por uma experiência de quase morte, muda toda a sua perspectiva de vida. Isso você pode olhar em diversas, você pode olhar isso tanto pela filosofia, quanto pela sociologia, quanto pela psicologia. Você vê que é algo que mexe muito com a sua estrutura emocional, a sua forma de ver a vida, ela muda completamente. Então aqui nessa primeira temporada, é uma temporada em que ela é tida como a melhor de todas as séries. E ela tem muito essa questão dos flashbacks, de coisas que são antes do acidente, eventos que estão ali na ilha. E eu falo que aqui tem uma, eu vou dizer pirotecnia, pra você entender bem o que eu estou dizendo, porque aqui, quando você lembra dos mistérios da ilha, você pensa em diversas situações. Cara, é o momento que eu me lembro do PH Santos. Que situação você acha que vai ser possível um urso polar estar numa ilha tropical? Assim, é algo inimaginável. Realmente, assim, são coisas muito complexas. E outro ponto que é interessante a gente pensar aqui nessa primeira temporada é que hoje em dia a gente for pegar as redes sociais e o distanciamento que elas acabam gerando, porque a ideia era para juntar pessoas, né, de lugares diferentes, mas não é isso que está acontecendo. A gente tá mais distante do que o normal. E aí você vê que aqui a principal interação tem que ser entre as pessoas, porque é um grupo de pessoas que caem numa ilha. Eles estavam indo numa rota para Los Angeles de Sydney, saíram completamente da rota por algum motivo, causa, razão. Eles caem nessa ilha e sempre nos episódios tem a perspectiva de um ou dois ou três episódios de cada personagem. Alguns não vão ter de todos os personagens em si, mas a gente vê essa dinâmica, essa estrutura de cada personagem nessa temporada. E aqui tem um outro ponto que eu quero colocar, que é sobre essas pessoas, esses personagens em si. Eles são tão reais, mas tão reais, porque antes tinha muito aquela questão assim, o mocinho é aquele que só faz as bondades, é um cara perfeito, é uma mulher perfeita, é um homem bonito, é uma mulher bonita, e sempre o vilão, ele era o cara mau, ele era o cara que pensava maldade, ele era o cara que girava toda a trama e fazia o possível e o impossível para tudo se lascar.
Aqui nós não vemos isso. Porque aqui a gente vê eles como pessoas mesmo, sabe? Eu tenho certeza que você conheceu um Sawyer na sua vida. Eu tenho a certeza que você conheceu um Jack na sua vida. Eu tenho a certeza absoluta que você conheceu uma Kate na sua vida. E nenhum deles é exatamente vilão, é exatamente mocinho. Todos são falhos. E como são falhos? Eu tenho a certeza absoluta que nenhum de vocês ia querer ir com eles para uma ilha deserta. E justo todos eles estão aqui nessa ilha, que essa seria deserta, mas não é. Eu tenho certeza que também vocês pensaram muito no que a Shannon pensava ali no início dos primeiros episódios, de que, olha, já que eu caio numa ilha, vamos aproveitar, vamos para a praia, vamos tomar um bronze, enfim. Mas não, gata, aqui as coisas são bem mais complexas. Porque aqui, todo o plot de toda a série, dessa primeira temporada, a gente vê muito essa questão assim, da sobrevivência, essa ação da sobrevivência, procurar água, procurar comida, vendo suplementos, se tem algum equipamento, algum medicamento, quer dizer, que vai poder ajudar alguém, algum sobrevivente, algum que está mais ferido. E também tem essa questão assim deles se defenderem de certos, digamos, perigos iniciais da ilha. Eles precisam se acampar, porque afinal de contas estão ali no espaço aberto, estão praticamente ao tempo, né, ao relento totalmente, tanto a sol quanto a chuva, né, e local aberto, a gente sabe que pode um avião passar, mas também pode um raio cair, enfim, entre outras coisas. E tem, mas geralmente, muitos javalis nessa ilha, bem complexo, até bastante ferozes, e atacam ali até alguns sobreviventes. E a gente vê que tem essa dinâmica do viver em comunidade, sabe? E hoje em dia a gente sabe que viver em comunidade não é aquela maravilhosidade toda. E aí agora você vê essa série, entende como a gente é mais complexo que você imagina. Tem diversos embates durante a temporada. Tem também essa questão das descobertas da ilha. Tem aquela mensagem que é tocada há 16 anos que ninguém sabe quem que é, depois se descobre que é da francesa que já tinha caído ali antes. Tem a questão esse grupo dos outros que está ali e eles querem algo e a gente começa a se questionar o que eles querem, por que eles pegaram a Charlie, por que eles pegaram o Wade também. A gente vê essas dinâmicas começando a se desenrolar, digamos assim, os embates ali clássicos dos personagens, por exemplo, o Jim e o Michael, primeiramente por causa do relógio, depois a gente descobre que a esposa dele, ela falava inglês e não, e eles meio que estavam ali reclusos, né, como eles não entendiam a língua daquele pessoal, então eles ficaram à parte. Sendo que aí você vê essa questão do que não está dentro daquele padrão ali, viu a distância do que é, por exemplo, você fala inglês e o outro não fala e chega um gringo e você fala com ele, ele sabe que você fala inglês, ele não vai falar com o outro, ele vai tentar falar com o outro também, mas o outro vai correr dele, porque não, eu não falo inglês, então eu vou correr dele, sabe? Enfim, você vê todas essas dinâmicas do seu dia a dia aqui nessa série. E você pode achar que é ilusão minha, mas não, você vê muita coisa aqui. Tem a questão das cavernas, tem aquele navio, nada a ver ali, você fica assim, gente, o que esse navio tá fazendo aqui? Então, são detalhes que a gente vê nessa série, que a gente vai te pensar, a gente vai te relembrar de muitas coisas do dia a dia, essa questão da nossa sobrevivência no dia a dia, o que às vezes a gente tem que passar para poder estarmos bem de alguma maneira, sabe?
E tem outros detalhes aqui que, por exemplo, que são muito fantásticos, porque essa série ela mistura o fantástico, mistura fantasia, é um pouco de sci-fi na minha visão, por exemplo, aquele urso polar naquela ilha. Não, isso aqui para mim é distopia pura. E também outras questões, por exemplo, o nenenzinho da Claire que nasce, essa questão dos outros, os outros quererem as crianças. Tem também a questão da luta é, de um personagem com relação a ele consumir substâncias ilícitas. É, então, assim, é igual o Charlie, né? Isso, é o Charlie. Tem esse também o passado do Jake, o passado do Sawyer, o passado da Kate também. São dinâmicas que a gente lembra do nosso dia a dia, mas que tem uma pitada de fantasia. Numa série que hoje em dia a gente às vezes reclama muito que o flashback está atrapalhando, está deixando o roteiro muito truncado do episódio, e aqui é fluido. Você vê isso numa fluidez muito grande. Então aqui o que você vê hoje de séries, naturalmente você vai conseguir identificar aqui nessa série que está se passando aqui diante dos seus olhos. Os segredos de cada personagem, afinal de contas, você não conta todos os segredos para o seu coleguinha, não é mesmo? Você não sabe se ele é seu amigo ou não. Tem também muito essas questões, por exemplo, outras coisas que a gente tem que pensar. No escotilha, como que aquela escotilha tá ali, sabe? E o que tem nessa escotilha? E aquela questão dos números, sabe? Aqueles números que para o Hurley foi os números que deu a ele a possibilidade de ganhar naquele prêmio, né? Para ficar milionário e poder ir para a Austrália. Mas aí você tem a questão que aqueles números podem ser os números que vão te levar para o lugar pior que você pode imaginar. Gente, é uma mistura de sentimentos, é uma mistura de ações. Eu tenho certeza que deu vontade de bater num monte de gente aqui, mas você não vai bater no seu coleguinha, pelo amor de Deus. Isso dá muito problema para você. Então aqui é essa questão de que nem todo mundo é mocinho 100%, nem todo mundo é bandido 100%, e que muitos de nós têm segredos que a gente entende, mas o outro também não vai entender. E todas essas dinâmicas desses personagens, as tentativas deles saírem da ilha, e sempre um vai lá e bloqueia isso, por que eles não podem sair daquela ilha? É uma maravilha assistir essa série novamente. E cara, eu nem tô contando tudo que tem na série. A gente tá fazendo mesmo, é só uma explanação mesmo de tudo que tá aqui. Tem os considerados pela galera, os episódios melhores e os episódios que não são tão bons assim. Deixa eu até olhar aqui pelo site mesmo do Wikipedia, que está até aqui disponível. Eu não sei se eu vou achar aqui agora, mas assim, pelos fãs, tem assim os episódios que o pessoal gosta mais, sabe? Os episódios que o pessoal não agrada tanto. E eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui agora. E tá bem de madrugada aqui em casa, que é o único momento que eu tive para mim poder gravar essa série. Bom, abriu aqui. No caso de personagens, o pessoal sempre achou o personagem do Jack um dos melhores personagens, o Locke em segundo lugar e o Sawyer em terceiro lugar. Episódio, o pessoal achou aquele episódio Numbers, o primeiro, o pessoal gostou mais. Depois o pessoal gostou muito do piloto, né? As partes 1 e parte 2 do piloto foi dividido em duas partes. E também o episódio final, né, que é o Êxodos também. O pessoal gostou bastante desse episódio.
Cara, é uma série que tem os flashbacks aqui super bacanas. Esse site, é o Lookpedia, eu recomendo que se você tem vontade de conhecer a série Lost como um todo, vem cá e dá uma olhada. Vocês vão gostar muito. Tem umas coisas muito interessantes aqui. O pessoal que fez isso aqui arrasou demais. E claro, tinha também aqueles fãs extremamente fervorosos, como tem hoje em dia de diversas séries e filmes. Gente, isso não está limitado ao nosso tempo, não. É nessa época que mais ou menos você via gente que brigava por Lost absurdamente. Mas no início, cara, era tudo saudável, era muito gostoso. Eu queria realmente que a gente entendesse que a gente pode curtir série com toda essa delícia que é as comunidades. Então, por exemplo, aquele evento de Game of Thrones que você conheceu, às vezes você não é tão novo assim, eu te garanto que começou daqui, de Lost. E dentro de 15 dias a gente vai falar sobre a segunda temporada completinha com seus episódios. Deixa eu me lembrar aqui, estou abrindo aqui o Lostpedia. Quantos episódios são? São 24 episódios, a segunda temporada. São 24 episódios. E a gente, então, daqui a 15 dias, a gente fala sobre a segunda temporada de Lost. Já na próxima sexta-feira, então, a gente vai falar sobre a segunda temporada de Silo. As 2 temporadas já estão completinhas por lá, pela Apple. E no domingo a gente tem o próximo episódio de Ruptura. E na quarta-feira, o nosso completão, episódio completão da semana. Gente, é isso por hoje. Foi bom relembrar Lost, fala a verdade comigo. É muito gostoso ver essas coisas antigas. Eu, particularmente, gosto bastante de fazer esse intervalo entre coisas novas e antigas. A gente aprende e reaprende trocentas coisas. Você era do meu tempo, você é mais velho, tipo eu, você assistiu essa série, você se lembra quando você assistiu a série? Lembra do Orkut? Lembra ali do início do Torrent? Gente, você que é novo, você não sabe o sacrifício que era baixar as coisas pelo Torrent, que era quem entendia inglês traduzir, enfim, era loucura, tá? E, nossa, era um sofrimento baixar as coisas pelo torrent. Mas, enfim, sobrevivemos a tudo isso e estamos aqui para dar as nossas impressões para vocês sobre essa maravilha chamada Lost. Então é isso, gente. Muito obrigada para todos vocês que estão nos acompanhando neste momento. Ficou grande o episódio, mas enfim, a gente está comentando de uma temporada completa de série. Às vezes vai ser muito, às vezes vai ser pouco. É o que temos para hoje. E nos vemos então na próxima semana com muitas outras coisas. Lembra, não esquece do de domingo não, me ajuda aí. Então, um grande abraço, que Deus abençoe a vida de cada um.